Segundo canto. A rebelião dos tronos. O fracasso do reino humano e o surgimento da esperança profética. O reino estava estabelecido, Jerusalém brilhava. O trono de Davi, embora humano, levava em si o eco de uma promessa eterna. A lei habitava entre os muros, o santuário palpitava com adoração, e os inimigos eram mantidos sob controle. Israel encontrava-se no seu auge, mas as sementes do esquecimento já germinavam sobre a superfície. O Satã, sabendo que não podia destruir de fora, infiltrou-se nos corações do poder. O herdeiro de Davi, chamado a refletir a justiça do Altíssimo, começou a olhar os tronos alheios com desejo. O ouro, as alianças políticas, os palácios e os prazeres trouxeram consigo uma lenta corrupção. O santo foi negociado, o eterno, relegado. Foi Salomão, o filho sábio, quem primeiro elevou o reino a alturas sem precedentes. Sob o seu governo, a sabedoria do Altíssimo atraiu reis e rainhas de terras distantes. O templo foi edificado com glória, a presença divina o encheu. Era o esplendor do reino visível. Era, por um instante, a imagem do reino prometido. Mas a grandeza externa não bastou. O coração do rei começou a inclinar-se para o que Deus havia proibido. Mulheres estrangeiras, ídolos pagãos, pactos sem oração. Altares dedicados a outros deuses ergueram-se em terra sagrada. Salomão, o sábio, dividiu a sua lealdade. E com isso, o juízo foi selado. O reino seria dividido. Rasgarei o reino de ti, mas por amor a Davi, não nos teus dias. Assim, após a morte do rei, o reino foi quebrado. 10 tribos separaram-se, seguindo Jeroboão, um líder ambicioso que erigiu bezerros de ouro para evitar que o seu povo voltasse ao templo de Jerusalém. Apenas Judá e Benjamim permaneceram fiéis à linhagem de Davi. O reino do norte chamou-se Israel, o do sul, Judá. 2 coroas, 2 altares, 2 caminhos. Desde esse momento, a história tornou-se um vai-vem constante entre profecia e poder. Reis levantaram-se com força e caíram por orgulho. Alguns ouviram o Altíssimo, a maioria não. Em Israel, a corrupção consolidou-se rapidamente. O Satã ergueu trono sobre altares de idolatria. Reis como Acabe, junto à impiedosa Jezabel, perseguiram os profetas, mataram os fiéis e encheram o reino de sangue inocente. Mas o Altíssimo não guardou silêncio. Como chamas na noite, surgiram os profetas. Vozes como Elias, que desafiou o sistema no Monte Carmelo, fazendo cair fogo do céu para provar quem era o verdadeiro Deus. Depois Eliseu, com dupla porção do Espírito, que curava, ressuscitava e confrontava reis. Cada palavra profética era uma espada, cada juízo uma advertência. Mas o povo oscilava entre o medo e o esquecimento. O reino do norte, após séculos de apostasia, foi finalmente entregue à Assíria. Os seus habitantes foram dispersos e os seus tronos silenciados. Judá, embora mais constante, não esteve livre de corrupção. Reis justos como Ezequias e Josias brilharam como estrelas, restauraram a lei, purificaram o templo, tentaram despertar uma nação adormecida. Mas as suas reformas foram breves. O povo continuava a desejar os deuses das nações. Então vieram os impérios, Assíria primeiro e depois Babilônia, como martelo do juízo divino. Jerusalém foi sitiada, o seu templo saqueado e, finalmente, destruído. O reino caiu, o povo foi acorrentado e levado para o exílio. O trono de Davi ficou vazio, e com ele, a terra prometida, apenas uma amarga recordação. Parecia que a promessa tinha sido quebrada, que o trono eterno se havia extinguido, que o pacto se tinha quebrado para sempre. Mas no meio dos muros derrubados e das harpas penduradas nos salgueiros do rio, os profetas ainda falavam. Anunciavam não só restauração, mas a vinda de um rei que não seria derrubado, um que não governaria por poder terreno, mas com justiça eterna. O Satã creu que havia vencido, mas a herança continuava viva. O reino ocultava-se, mas não havia sido destruído. Nas cinzas da rebelião, ainda ardia a chama da redenção.